Digo, ele faz assim, ó, taco, 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 e não pega, taco, 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 e não pega, taco, 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 e não pega, taco, taco. Vocês já ouviram falar sobre a lenda do Sol e da Lua? Quando o Sol e a Lua se encontram pela primeira vez, se apaixonam perdidamente e a partir daí começam a viver um grande amor. Acontece que naquela época o mundo ainda não existia, então quando Deus resolveu criá-lo, deu-lhes então o toque final, o brilho para cada um. Ficou decidido também que o Sol iluminaria o dia e a Lua iluminaria a noite. E com isso meio que foram obrigados a viverem separados. Os dois acabaram ficando bem tristes quando perceberam que nunca mais se encontrariam. A Lua foi ficando cada vez mais amargurada e seu brilho foi ficando cada vez mais solitário. O Sol havia ganhado o título de Astro-Rei, mas isso também não o fazia feliz. Deus, vendo isso, deu à Lua as estrelas para serem suas companheiras. Mas mesmo assim, o Sol esquenta de paixão pela Lua e a Lua vive na escuridão de saudade por ele. Então, com isso, Deus acabou criando o eclipse, para que eles pudessem se reencontrar e mostrar que nenhum amor é impossível. Você sempre terá a oportunidade de buscar o seu eclipse, mas lembre-se, o seu pode ser eterno. Hoje eu vou te contar a história do menino de 11 anos que encontrou uma menina enterrada na areia e o que ele fez vai te chocar. Connor tava brincando de montar castelos com seus amigos numa praia na Califórnia, até que um deles sugeriu eles fazerem uma competição de quem cavasse o buraco mais fundo ganhava. Até que ele se deparou com uma bolsa enterrada. Quando ele começou a cavar mais e mais, ele percebeu que essa bolsa tava amarrada num braço. Ele ficou mega assustado e começou a cavar mais, até que ele encontrou uma menina chamada Alissa, de apenas 5 anos, desacordada. Ele olhou ao seu redor e não tinha nenhum adulto, então ele decidiu agir por si próprio. Daí ele lembrou de um episódio de uma série americana de que um dos personagens faz RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar. Ele lembrou do personagem fazendo e resolveu fazer a mesma técnica. Daí os pais dela chegaram e se depararam com o Connor fazendo o RCP e imediatamente já ligaram pra ambulância. O que eles menos esperavam aconteceu. A menina voltou a respirar e assim que os paramédicos chegaram, eles falaram que se não fosse pelo Connor, ela não teria sobrevivido e morreria asfixiada. Gente, ele salvou ela por causa de uma série. Me segue aí pra mais histórias. Esse aqui é o Bruce, ele trabalhava numa oficina mecânica, ele foi trabalhar, parecia mais um dia comum, mas aconteceu um acidente que um caminhão de aproximadamente 5.000 quilos caiu em cima dele. Ele fala que o espírito dele saiu do corpo, ele começou a ver essa imagem com 2 anjos ao redor. O amigo dele falava assim, cara, você poderia estar vivo, eu deveria estar morto no seu lugar, porque parecia que ele já estava morto. Chegaram os médicos, levaram ele para o hospital, conseguiram tirar ele de cima do caminhão e ele teve uma recuperação que os médicos não entenderam. Os órgãos dele que estavam amassados começaram a ficar melhor do que antes do acidente. Esse é o meu Deus. Se você acredita em um Deus de milagres, compartilhe esse vídeo. Levanta, general. Levanta. Aqui não é lugar para morrer. A morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Se você esticar os 2 braços, Bast e Sekhmet levarão você até os campos verdes onde poderá correr para sempre. Já contei algumas vezes aqui sobre alguns milagres, inclusive contei a minha história. E hoje eu vim contar outra. Tinha um menininho de mais ou menos uns 4 anos que tava andando no parque com o pai. Só que ele era surdo. Ele nasceu surdo, ele nunca tinha ouvido na vida. E o pai sempre pedia pro filho ficar bom, mas nunca acontecia. Até que uma vez eles estavam andando nesse parque e um cara passou e falou assim, moço, posso falar de Jesus pra você? E o cara, tipo, não quero ouvir falar de Jesus, sério. Tipo, não, tô com meu filho aqui, meu filho nem escuta. E o cara falou, tem certeza? E o cara falou, sim, eu não quero que você fale de Jesus. Aí o menininho, pequenininho, virou pro pai e falou assim, pai, deixa o moço falar sobre Jesus, eu quero escutar. E o pai começou a chorar, o cara não entendeu nada e o menino tinha acabado de ser curado. Vocês entenderam que o menino era surdo? Quem é o herói mais rico? Galera, não é o Homem de Ferro, não é o Batman, é o Pantera Negra.
A fortuna do cara chega aproximadamente a 90 trilhões, velho. É dinheiro pra caraca, meu irmão. É quase o que o Brasil tá devendo, mano. Valor absurdo, né, galera? Além dele ser dono de um país, possui uma produção absurda de vibrânio, um tipo de metal raríssimo no universo da Marvel, que é inclusive usado pra criar um escudo do Capitão América. E até o braço do Buck. E pô, nessa situação do Buck a gente percebe que o Pantera realmente é um grande homem, né? Mesmo tendo desconfiado que tinha sido ele que matou o pai no Capitão América Guerra Civil, né? Ele acaba descobrindo que ele tava realmente sendo controlado e perdoa o cara, meu irmão. Imagina, pra você perdoar alguém que você achasse que matou teu pai, meu irmão. Então nisso a gente realmente percebe que o Pantera tem caráter. E depois o Pantera aceitou inclusive o ajudar. Oi, copiando do Dedé. Mas enfim, tinha acabado de acontecer um acidente de carro no Tennessee, aqui nos Estados Unidos, e ainda tinha um cara lá dentro preso. Isso aqui começou a acontecer. Uma mulher começou a orar loucamente pela vida do cara e pra ele conseguir sair vivo. E, graças a Deus, ele conseguiu sair vivo. E o que mais assustou todo mundo foi que dentro do carro foi encontrada essa Bíblia, que estava em perfeito estado, mesmo o carro tendo pego fogo. E o policial disse isso. O incrível Chadwick Boseman. Ele era ator, diretor e roteirista. Ele escreveu a sua primeira peça quando ele estava no colégio. Seu primeiro papel na TV foi em 2003 no episódio de Third Watch. Mas só 10 anos depois ele se tornou mundialmente famoso, quando fez o filme 42. Ele também interpretou James Brown nos cinemas. I love you. Antes de ser confirmado como um personagem da Marvel, ele afirmou que fez orações para ser o Pantera Negra. Sua primeira aparição como Pantera Negra foi em 2016, no filme Capitão América Guerra Civil. 2 anos depois, ele ganhou seu filme solo. E o filme bateu $1 bilhão nas bilheterias do mundo todo. Inclusive, ele já estava escalado para dublar a animação do Pantera Negra. E também para atuar no Pantera Negra 2. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender com Chadwick, é nunca hesitar a correr atrás dos nossos sonhos. Eu nunca hesito. Temos que encontrar um jeito de cuidar direito um do outro, como se fôssemos uma única tribo. Um tornado atingiu os Estados Unidos no estado do Alabama, derrubou as cidades inteiras, olha como é que ficou. Mas uma coisa que chamou a atenção foi que uma igreja que tinha 3 cruzes, somente a do meio de Jesus ficou em pé. Isso pra mim significa que Jesus ainda tá vivo e que nada pode derrubar ele. Se você acredita que Jesus tá vivo, compartilha esse vídeo. Hoje eu vou te contar a história da mulher que ofereceu um café e acabou salvando uma vida. Uma estudante chamada Casey Fisher estava no intervalo da sua faculdade, por isso ela decidiu passar no Dunkin' Donuts para tomar um café. Quando ela chegou lá, ela acabou se deparando com um morador de rua que estava contando as moedas para conseguir comprar um café. Porém, ela viu que ele não tinha dinheiro suficiente e se ofereceu para pagar um café para ele. Depois ele relutar muito, ele acabou aceitando. Daí ela chamou ele para conversar e eles ficaram conversando durante 1 hora. Ele contou sobre seu envolvimento com drogas e como ele se sentia mal por isso, contou os motivos que ele tinha se separado dos seus familiares. Depois de muitas conversas e cafés, chegou a hora da Casey voltar pra faculdade. Daí, antes de eles se despedirem, ele falou que ia escrever um bilhete pra ela. Mesmo que com bastante dificuldade, ele conseguiu escrever e entregou pra ela. Daí, no carro, ela começou a ler o bilhete e se acabou em lágrimas. O bilhete estava escrito: hoje eu ia tirar minha vida, mas graças a você, eu não vou mais. Obrigado, linda pessoa. Quantas pessoas passaram por ele e ignoraram, e um simples gesto dela mudou a vida dele. E segue pra mais histórias. Vocês sabem quem foi a primeira criatura da Terra a ir ao espaço? Há 63 anos atrás, Laika tornou-se o primeiro ser vivo a orbitar o planeta. Pois é, mas essa cachorrinha morreu no espaço sozinha, em agonia e aterrorizada. Ela era um cãozinho que foi arrancada das ruas de Moscou. Foi selecionada pelo seu pequeno tamanho e casaco brilhante, que parecia ser bem firme, mas faleceu depois de 5 horas de ser empurrada em órbita. Embora a verdade tenha sido coberta por mais de 40 anos, os funcionários insistiam que ela estava viva durante dias após a decolagem. Mas infelizmente ela morreu pelo superaquecimento do satélite que não foi suficientemente isolado dos raios do sol. Gente, a bichinha cozinhou até a morte. Os soviéticos admitiram que nunca planejaram que ela fizesse uma viagem de volta. E também sabiam que ela morreria na experiência. Laika, o primeiro ser vivo lançado em órbita, morreu por superaquecimento e pânico na pequena nave espacial, sozinha. Lembre-se dela e dos outros 115 milhões de animais usados desnecessariamente em experiências mundiais todos os anos.